Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Argilês, eu sou fotógrafo, trabalho com fotografia há 8 anos. Comecei na fotografia um pouco por acaso. Acabei tendo curiosidade por umas câmeras que eu vi numa loja para vender e acabei começando a pesquisar um pouco sobre aquelas câmeras. Comecei a tentar entender um pouco mais sobre fotografia e comecei a ficar muito interessado e curioso pelo assunto. Sempre em busca de fotografia de paisagem, né? Sempre era aquela fotografia de sair para o interior do estado, ir para o campo, ir para as zonas mais remotas do Rio Grande do Sul e fotografar sempre paisagens muito vazias, sempre muito solitário e um pouco também para retratar um pouco a cultura do estado do Rio Grande do Sul, né? Eu sou formado em engenharia agrícola e sempre fui voltado muito para a zona rural do estado. Sempre gostei muito da história do campo, né? Da lida do campo, da cultura da gaúcha, né? Então isso me motivou muito dentro da área da fotografia. A maioria das pessoas que eu conheço começam por hobby, né? Começam a fotografar porque tem interesse por imagens, começam a gostar. Eu comecei a pesquisar mais e começaram a me chamar para fazer alguns trabalhos pontuais. Primeiro na área de fotografia de imóveis, fotografia imobiliária, e depois alguns eventos. Comecei a colocar imagens na internet e estudar, sempre muito interessado pela edição de imagem também. Algumas pessoas começaram a entrar em contato comigo por causa dessas imagens, por causa do site que eu fiz, e perguntaram se eu poderia dar um curso de fotografia relacionado a essa área de paisagens e edição de imagem. Eu acabei achando interessante a ideia e a gente resolveu fazer o primeiro curso de fotografia aqui em Santana do Livramento, aqui nesse lugar onde a gente está gravando. No Espaço Gaia. A primeira edição foi em 2014. Não paramos mais com esse projeto, né? Tivemos já mais de 100 alunos e é um projeto que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo e sempre com algumas inovações, né? Estava sempre muito relacionado a uma fotografia comercial, né? Fotografia que te contratam para te ir lá fotografar um evento, para te fotografar os imóveis, sempre muito relacionado a essa fotografia comercial. Mas ainda mantinha sempre o meu projeto pessoal, que era fotografar paisagens, né? Que era o que eu gostava. Sempre uma linha não comercial acompanhava essa linha de fotografia comercial, né? Consegui desenvolver esse projeto de paisagens em alguns países diferentes, sempre trazendo de volta aqui para Livramento, né? Sempre aqui para o Espaço Gaia, e divulgando essas imagens, apresentando para os alunos, sempre desenvolvendo com eles a técnica da fotografia, que era sempre muito meu foco, né? Muito na técnica. Há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio, eu tive a oportunidade de ir morar em Portugal. Me mudei para Portugal e lá em Portugal comecei a trabalhar com fotografia de casamento. A partir daí comecei a entrar muito a fundo na fotografia de casamento, mas não era o que eu procurava ainda para minha carreira. Eu queria entender um pouco mais por que algumas fotografias entravam no mercado de arte e outras fotografias não entravam. Como é que funcionava esse mercado de arte? Era uma coisa que eu não tinha nenhum conhecimento a respeito, né? Então surgiu a oportunidade de fazer um curso, uma graduação, uma licenciatura em Artes Visuais Fotografia, na Escola Superior Artística do Porto, na ESAP. E a partir daí, comecei a entender um pouco mais como funciona a fotografia relacionada às artes, né, às artes visuais. Como é que essas pessoas trabalham, o que elas questionam, o que está por trás do trabalho delas, o que elas querem mostrar com as imagens, né? Fotografia dentro do mercado de artes está sempre muito relacionada com fusão entre outras artes, por exemplo, com pintura, com intervenção em cima dos negativos, com recortes e colagens, com apropriações de outros artistas, com apropriações de outras ideias, com questionamentos sobre questões sociais, sobre questões da nossa vida, dos nossos tempos, né? A fotografia permite muitas coisas, né? Por exemplo, uma homogeneização do globo, vamos pensar assim. Por exemplo, as roupas, a estética, as coisas visuais de um país são levadas para outro através da fotografia. A fotografia permite que as coisas sejam misturadas, né? Nós estamos muito habituados a fotografar com celular, com
câmeras. A fotografia faz parte da nossa vida, né, do nosso cotidiano. Até a invenção da fotografia, os artistas, os pintores, queriam retratar a realidade, queriam sempre em busca de uma imagem real, né, que nunca poderia ser feito através de uma interpretação de um pintor, por exemplo. A fotografia permite que a gente consiga fazer esse recorte do espaço e, quando foi inventada, a gente parece que liberou os pintores para fazer outras coisas, né? Então a gente começa a entrar em movimentos que são mais abstratos, a gente começa a entrar em umas imagens que não tem mais a preocupação de retratar a realidade minuciosa, na verdade é a palavra, né? Acho muito interessante também essa questão da mistura das artes, né? Da mistura entre fotografia, vídeo, da fotografia com pintura, de vídeo e texto. Isso acho que funciona muito bem e são linguagens que eu gosto e tenho pesquisado mais e me sinto cada vez mais à vontade para trabalhar. Os projetos que eu tenho trabalhado atualmente são sempre relacionados a vídeo e som. Eu tenho desenvolvido um projeto nesse último semestre da minha graduação, questionando o som no espaço urbano, né? Como que os sons naturais, o som da chuva, o som do vento, ficam obscuros dentro do espaço urbano, né? A gente está muito habituado aos sons dos motores, os sons das pessoas, da fala, os sons das máquinas, né? E a gente acaba não se dando conta que a gente está imerso por sons naturais, né? Outro trabalho que eu desenvolvi ultimamente que eu acho que foi bem relevante, foi bem interessante, é um software que faz uma interpretação das imagens digitais, fotografia digital ou imagens, tudo que seja relacionado à imagem digital, e a gente consegue transformar isso em música. Então o software faz uma conversão dos valores de pixel para notas musicais num piano. E a gente consegue com isso questionar a fronteira entre o visual e entre o auditivo, né? Por exemplo, se vocês imaginarem que todas as imagens têm uma música ali, elas têm uma música em potencial ali. Então, o objetivo do trabalho é justamente esse, mostrar que o que é a imagem pode ser som e o que é som também pode ser imagem, né? A fotografia é a principal linguagem que a gente tem mais rápida, né, de comunicação. Se a gente vê essa migração para o Instagram, né, do Facebook para o Instagram, a diferença é que a parte textual a gente já não dá tanta importância, né? A gente quer mais ver imagens, imagens, imagens. E a gente pode até... Acho que é interessante a gente entender, por exemplo, o cinema também, né? Como é que... Entender um pouco sobre cinema, sobre teoria do cinema, para a gente entender como que as pessoas... por exemplo, o cinema, o que é a fotografia, o que é a pintura, o que isso propõe para a sociedade, né? O que isso quer dizer, né? O que as pessoas querem dizer através dessas imagens, né? Outro artista que eu gosto bastante, que usa a fotografia como um dos meios de expressão, chama Sekula, e ele questiona sobre o capitalismo, né? Fotografa navios no mar, né? Porque ele fala o seguinte, que se não tem o fluxo de mercadoria, o capitalismo não é possível, né? E o fluxo de mercadoria se dá principalmente através dos navios, né, no mar. Então, são aquelas imagens apesar do movimento das cargas, né, aqueles containers muito estáticos, aquela coisa muito monótona ali dentro, né? E mesmo assim ainda tem aquela tensão dentro da imagem, né? Dentro das fotografias, pela situação que aquilo é feito, né? Outra coisa que ele faz que é muito interessante é fotografar. Quando ele fotografa os trabalhadores, ele fotografa sempre nos seus momentos de descanso, né? Porque ele fala o seguinte, que quando as pessoas estão trabalhando, quando elas estão a serviço do navio, da empresa, elas não são elas, né? Elas estão montadas para fazer um trabalho.
As pessoas só são elas mesmas quando elas estão no momento de descanso, né? É ali que elas podem relaxar, que elas podem fumar um cigarro, que elas podem conversar ou simplesmente não fazer nada. Sobre o futuro, eu penso em terminar agora a minha graduação e nessa área de artes visuais, fotografia, seguir trabalhando nessa área desses processos históricos, desenvolver pesquisa nessa área e pretendo fazer mestrado ou doutorado já direto e sempre buscando mais essa referência da parte mais artística, né? Sempre saindo dessa parte comercial de casamentos, de eventos, não é uma área que eu pretenda continuar, né? Então, eu tenho pesquisado esses cursos na área de belas artes de outras universidades. Como eu moro em Portugal, eu pesquiso pelo entorno de Portugal, Espanha, naquele entorno, né? Em desenvolver mais a parte do vídeo. Eu acho que o vídeo tem um potencial muito grande, que a gente consegue, tem o movimento, tem a continuidade, né? A fotografia, acho que o tempo que a gente fica ali na frente, que a gente faz aquela interpretação, é muito reduzido e as pessoas já estão acostumadas com isso, né? E o vídeo, eu acho que as pessoas ainda têm mais paciência, né? Porque eu acho que cada vez mais as pessoas estão tendo menos paciência. Sempre tem que ser muito rápido, tem que acontecer, tem que ser dinâmico e o vídeo as pessoas ainda conseguem parar ali, dar o seu tempo mais para a situação, né? Sempre gostei muito de música também. Estudei música em Pelotas e acho que a música está sempre muito presente no meu trabalho, porque eu consumo muita música e escuto música todos os dias, mas algumas horas por dia. Tenho escutado, gosto bastante de blues, gosto bastante de rock e tenho escutado ultimamente, gosto bastante de MPB também. E tenho escutado muito rap atualmente, porque acho que o rap tem uma crítica bem legal, uma crítica social sobre preconceito, sobre situação de lugares onde não são os nossos lugares mais corriqueiros, né? Da periferia, da situação das pessoas mais pobres e como elas enxergam o mundo. E é muito interessante essa maneira que elas conseguem se expressar, conseguem passar através da música, né? A realidade delas, as coisas que elas pensam, né? Eu acho que a internet também tem uma força muito grande, né, nisso, porque ela democratiza demais, né? Além de democratizar a fotografia, democratizar o vídeo, a gente consegue ter acessos a filmes de vários lugares do mundo, a gente consegue ver fotografias do mundo inteiro, de pessoas mais variadas possíveis, a gente consegue ter... A música chega a gente também, né? Chega a gente de maneira mais simples, mais fácil, com fácil acesso, né? E a gente sai um pouco dessa coisa que a televisão tem que nos mostrar o que a gente tem que ver, teoricamente, né? E não precisa ser assim, né? A televisão pode propor alguma coisa, pode ser uma coisa interessante, pode ser falar sobre cultura, pode falar sobre assuntos com pertinência, com mais relevância, né, do momento que a gente vive, né? Mas acredito também que a internet consegue trazer para a gente essa coisa que é assim, ó, cada pessoa escolhe o que gosta, cada pessoa pode pesquisar o que gosta, cada pessoa é o seu editor, digamos assim, né? Consegue editar o conteúdo que está ali, consegue acessar pessoas de outros lugares, consegue ver ideias de outros lugares e eu acho que a gente aplica tudo isso na construção das imagens depois. Por exemplo, o movimento do hip hop, da onde saiu o rap, né? Tem também uma linguagem visual, né? Tem a questão do vestuário, da identidade visual, eles propõem uma identidade, né? Ele constrói quase uma filosofia, né? E acho que isso é muito interessante porque isso vem de uma zona onde a gente não é a nossa zona de conforto, né? Não é a nossa zona que é uma zona muito posta para a periferia da nossa sociedade, né? Sempre à margem, né?
E eu acho que essa questão da margem, né, pode entrar muito dentro da nossa fotografia, né? E eu procuro trazer um pouco disso também para minhas imagens, né? Eu acho que quem quer começar na fotografia, quem gosta de fotografia, quem tem interesse, quem gosta de olhar a fotografia, quem gosta de fotografar com o celular, quem gosta de fotografar com uma câmera, quem gosta de ver imagens de outras pessoas, todas essas pessoas que têm interesse dentro da fotografia, queria deixar uma ideia que é uma área muito ampla, é uma área muito rica também, e acho que é uma maneira de expressão muito forte. Acho que cada vez mais quem consegue se expressar, consegue dizer, quem consegue mostrar alguma coisa através da fotografia tem um poder muito grande, né? Tem um poder muito forte. Porque, como a gente estava falando, que a gente é o dia inteiro bombardeado e vendo o dia inteiro imagens, quem tem esse domínio, né, tem como se fosse um poder dentro da internet, dentro da nossa sociedade, né? Eu acho também que o fotógrafo tem um dever muito importante, né? Tem uma coisa muito forte dentro da sociedade. Agora todo mundo é quadrado, né? E quem consegue trabalhar esse quadrado de uma maneira mais redonda, digamos assim, tem um poder muito grande, né? dentro da internet. Acho também que quem quer começar nessa área, uma dica é consumir fotografia, é olhar fotografia, é pesquisar fotógrafos, dependendo da área que tu gosta, né? Os fotógrafos que eu pesquiso são sempre dentro de linhas mais de arte. Sai um pouco da fotografia de casamento, sai um pouco da linha da fotografia mais comercial, sai um pouco da linha da fotografia jornalística, né? E vai sempre para algo que está mais crítico ali, mais subjetivo, algo que não seja tão relacionado com uma obviedade, né, tão forte, né? Então, esses são os caras que eu gosto de acompanhar o trabalho, que eu tenho pesquisado e eu tenho mais interesse. A tendência de quem está começando é muito de procurar aquela coisa muito impecável, muito certinha, né? E eu me sinto muito mais livre agora para fazer as imagens que eu imagino, né? Que eu acho que estou mais tranquilo, estou saindo muito do computador, saindo muito da parte digital, entrando mais para processos muito mais manuais, né? Muito mais de ver acontecer na própria mão, de sensibilizar os papéis, de fazer a nossa química, de comprar prata, de comprar outros químicos, de misturar isso às vezes com erva mate, às vezes de misturar isso com chá verde, com chá preto. Quais as colorações que isso dá que isso resulta na imagem, né? Quais são as influências, as reações químicas que acontecem dentro da imagem, né? E eu acho que isso é bem importante, assim, para a gente se libertar um pouco dos limites, né, da imagem perfeita, né? Eu acho que a imagem ela tem que dizer alguma coisa, né? Eu acho que o mais difícil é encontrar pessoas que tenham coisas para dizer, na verdade. Fotografar, as pessoas fotografam, fazer imagens, a gente faz o dia inteiro. Agora, quem tem alguma coisa de relevância para dizer, quem tem alguma coisa para questionar, quem tem alguma coisa que incomoda, quem tem alguma coisa que deixa a pessoa inconstante, a pessoa ansiosa, ou que deixa a pessoa depressiva, ou que deixa a pessoa muito feliz, como é que a gente vai se expressar, né? Como é que a gente vai transformar isso em imagem, né? Outra coisa que eu acho interessante para quem gosta de ver imagens, né? De quem gosta de fotografia, quem gosta de pintura, é estudar um pouco da história, né? Para a gente entender para onde que a gente está indo e entender um pouco de história da arte. Acho que isso faz bastante diferença para a gente conseguir entender como é que a evolução das imagens se dão, né? A fotografia herdou muita coisa da pintura, né? Depois influenciou a pintura. Acho que a gente entender como é que os movimentos artísticos se deram, né? As vanguardas, como é que
por exemplo, uma pessoa no início do século XX influencia a arte que vem toda depois, né? Em que situação que a arte está hoje, né? Por que a gente vai às vezes numa exposição e as paredes estão todas brancas, não tem nada? E é uma exposição de um artista. O que esse cara quer dizer? Por que às vezes não ter a imagem é a forma de expressão, né? Então a gente só pode entender essas coisas quando a gente entende a história da arte, o que aconteceu antes. E, por exemplo, o movimento minimalista, ou o movimento de arte conceitual, os movimentos da década de 60, né, que esses movimentos foram muito presentes na década de 60, ou os movimentos anteriores sobre surrealismo, sobre impressionismo. Como é que a fotografia interage com esses movimentos, né, que são contemporâneos, né? A gente não precisa ir por essas linhas, a gente pode tentar trazer coisas que a gente imagina, que a gente pensa dentro do nosso mundo, né, que é a nossa cabeça. A gente é influência de várias coisas, né? Cada pessoa é um indivíduo, cada indivíduo tem o que falar, tem o que mostrar. Só tem que tentar organizar as coisas e querer mostrar alguma coisa, né? Querer dizer alguma coisa através ou da fotografia, ou da música, ou da pintura. Tá tudo bem se for tudo junto também, tudo misturado, né? Não tem problema nenhum. Acho que é a fusão dessas artes, né, que faz a coisa cada vez ficar mais interessante. Acho que vale muito a pena estudar a área, né? Mesmo quem tenha isso por hobby, quem gosta de ver imagens, quem gosta de fotografia, acho que é bom a gente entender, né, onde que a gente está indo e por que a gente é tão bombardeado com isso, né? Como que a gente vai interpretar isso, né? Como é que a gente vai ler essas imagens, né? Acho que é isso.